Galera, muito bem-vindos à nossa aula de arte e literatura. Hoje nós terminamos as vanguardas europeias, né, as principais delas, que nós elencamos aqui para estudar nesse mapa mental, dadaísmo e surrealismo, tá bom? Então vamos seguir a ordem aqui. Gente, dadaísmo, qual o contexto? O contexto de todas as vanguardas, essas iniciais. Primeira Guerra Mundial, tá? Algumas surgem antes, outras surgem durante, algumas um pouquinho depois da Primeira Guerra Mundial e se estendem até a Segunda. Mas aqui o contexto do dadaísmo é durante a Primeira Guerra Mundial mesmo, tá? Então, um grupo de refugiados na Suíça foi quem iniciou esse movimento, tá bom? Se quiser ir mais a fundo, pesquisar qual era o grupo, o nome dos caras, tudo direitinho, tá bom? Lembrando que aqui é uma revisão desses assuntos, beleza? Então, galera, ao estudar dadaísmo, é interessantíssimo que nós saibamos a origem do termo desse movimento, tá? Dessa vanguarda. Por quê? Porque a origem do termo, o nome dadaísmo, já vai nos dizer muita coisa sobre a ideia dos artistas que estavam por trás desse movimento. Então, a palavra dadaísmo vem da palavra dada, tá? Que do francês, a tradução mais próxima seria uma palavra que se remete a um brinquedo infantil, né? Um cavalo de madeira, um cavalinho de madeira. Alguns críticos literários e de arte falam que essa palavra também fazia alusão à criança que está aprendendo a falar, né? Dada. Então é uma coisa sem sentido, tá? De qualquer forma, fazendo alusão a uma fala de bebê ou a um brinquedo infantil, a palavra dada não tem sentido, né? De acordo com a proposta desse movimento, tá? Então, dadaísmo, tá? Ou seja, o nome do movimento não tem sentido, não traz consigo nenhuma característica dessa vanguarda, tá bom? E essa era a proposta deles mesmo, tá? Não fazer sentido. Essa era a proposta, não fazer sentido, nem no termo e nem em alguns objetos que eles utilizavam para fazer sua arte. Por quê? O dadaísmo é uma anti-arte. É uma arte que prega uma anti-arte. Por quê? Porque eles estavam cheios, né, saturados desse mundo cheio de arte que não resolvia nada, que não fazia nada, muitas vezes não fazia crítica à realidade, enfim. Então, eles meio que pregaram uma anti-arte, uma arte mais banal mesmo, né? Uma arte que nem seria considerada arte por algumas pessoas, tá bom? Então, o objetivo deles, tá? Dos artistas desse movimento, era manifestar-se contra o capitalismo burguês, tá? Com gritos e urros de revolta. Então, assim, a gente tem um misto, né, de movimentações dentro do dadaísmo. Alguns artistas se manifestavam fisicamente mesmo, né? E como a gente está lendo, urros, revolta mesmo, e outros mostravam esse grito de revolta com o capitalismo burguês por meio das suas artes, né? Por meio da escrita, por meio de alguma arte plástica, enfim. Tá? De qualquer forma, o objetivo era ser contra esse capitalismo burguês e mexer com ele, né? Então, por exemplo, Duchamp, né? O Duchamp, que foi um grande artista do dadaísmo nas artes plásticas, ele pega um urinol, né? Um mictório, e assina e diz, né? Dá um nome à fonte, e diz que aquilo é arte. Porque o objetivo dos dadaístas era dizer que arte é a ideia que está por trás e não o objeto. Ou seja, a ideia do artista vale mais do que o objeto de arte. Então, o que valia ali não era aquele mictório, né? Aquele urinol. Era a ideia do artista que estava por trás. Lógico, gente, foi uma forma debochada de dizer isso, né? De passar essa mensagem. Como todos os outros artistas tiveram uma forma irônica de fazer arte, né? São artes que para a gente não tem sentido. A gente olha e diz, tá, mas né, isso é arte realmente? Por quê? Porque nós estamos acostumados até hoje, olha que nós estamos aqui há mais de 100 anos, né, depois do movimento, e nós ainda temos a ideia defasada de que arte é um objeto perfeito. Tá?
Então, imagina que nessa época, né, em 1916, que foi o auge aqui do dadaísmo, o que a galera pensava, né? Então, o objetivo era incomodar mesmo, tá? Incomodar com algo que não fosse lógico. A ideia era sair da lógica. Iam contra teorias, contra as ordenações lógicas, criando palavras pela sonoridade sem se importar com o significado. Aí aqui tem, na literatura, o poeta Tristan Tzara, que foi um dos principais, tá, gente, na literatura, escreveu uma receita para se fazer poema, tá? Então eu sugiro que vocês pesquisem na internet, receita para se fazer um poema, Tzara. Coloca só o sobrenome dele que vai aparecer lá. Vocês vão ver que a receita é você pegar, né, um monte de palavras aleatórias, sair colando, sair aglomerando, pronto, fez um poema, né? Então, muitos dos artistas dadaístas na literatura da época, eles pegavam várias palavras, recortavam dos jornais, colocavam dentro de um saquinho, enfim, de um recipiente, sacudiam e aí eles iam tirando palavra por palavra. Então, tirei a primeira, sorteei, colei. Segunda, colei. Terceira, colei. E aí iam fazendo versos com aquilo ali, tá? Então, ao final, pronto, esse aqui é o meu poema. Não faz sentido, tá? Não tem uma ordem lógica, não tem um pensamento ali ordenado, seguido as convenções da literatura. Então essa era a ideia mesmo, era sair do normal, né? Não fazer sentido, não ser lógico. Essa era a ideia principal, tá bom? E o surrealismo, galera, movimento muito interessante, um movimento todo embasado nas ideias psicológicas, né, nos estudos da época. Então, vamos lá. Contexto, galera, 1924, tá? Na França, após a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, o surrealismo veio um pouquinho depois. Então, André Breton, tá? Era um ex-dadaísta, esse cara, e foi o cara que fez surgir o surrealismo, tá? As ideias surrealistas na literatura. Agora, na arte, o líder é Salvador Dalí, beleza? Qual era o objetivo principal do surrealismo? Expressar o mundo interior com maior valorização do sonho e do inconsciente. Isso tudo, galera, influenciado pelas descobertas de Sigmund Freud, tá? Então, Freud, que era um cara aí que estava, né, no auge das suas pesquisas na época da psicanálise, né? Freud é o pai da psicanálise. Então, assim, qual era a ideia? De que o ser humano, quando estava inconsciente, né, no sono, né, ele deixava vir à tona o selvagem que estava dentro dele ou a criança. Ou seja, o homem em estado de sono não tinha o controle dos seus pensamentos, não tinha o controle da sua consciência. Ou seja, ele estava só no seu subconsciente. O subconsciente vinha à tona, tá? Então, os caras do surrealismo pegaram essas ideias psicológicas, né? Essas ideias da psicanálise, e colocaram na arte. Ou seja, eu vou deixar o selvagem que está dentro de mim, ou seja, o homem primitivo, né? Essa criança, essa espontaneidade vir à tona por meio da arte, tá? Ou seja, também era uma arte que pregava a, a não lógica, tá? Uma arte ilógica, uma arte irracional, né? De certa forma. Então, seguia a mesma linha aí do dadaísmo, né? Até porque o criador do surrealismo era dadaísta antes. Então, tem meio que uma ideia parecida. No entanto, a psicologia é quem rege aqui, tá bom? O homem aí com seu ID, né, à tona, ou seja, os meus impulsos, a minha vontade, o meu sonho tá ali na minha tela, sem vergonha, né, sem medo de ser feliz. O principal artista Salvador Dalí, tá? Eu acho que o surrealismo se resume em Dalí. Dalí ele consegue mostrar o que foi o surrealismo. Né? Na verdade, tem alguns críticos de arte que dizem o surrealismo é Dalí. Então, ele é o cara que representa isso, tá? A série La Casa de Papel faz uma bela homenagem, né? Então, ao espanhol Salvador Dalí, as máscaras, né? Para vocês verem que o cara é um ícone, né, no país. Foi muito, muito, muito importante, tá bom? Então, ó, com influência freudiana, ele representou manifestações do inconsciente, envolvendo sonhos, desejos sexuais, medos e frustrações. Então, gente, ó, tudo que era primitivo, tudo que era do impulso humano, né, tudo aquilo que não era controlado, né, ele colocava na tela.
Então, desejos sexuais, inclusive ele foi muito criticado por isso na época, né? Ele tem vários quadros com conotação sexual. Vocês veem aí nos vídeos que eu deixei, né, de apoio à aula de hoje, nas obras dele em 3D. Então, vocês veem que tem muitas obras dele que têm conotação sexual, né? Justamente por isso, porque é esse impulso humano, medos, frustrações, né? Sonhos. Então, o inconsciente humano vindo ali na tela, tá bom? Galera, valeu pela atenção de vocês. Até a próxima. Beijos.